Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma coisa muito legal que me veio assim à mente quando eu estava utilizando uma das aplicações que eu uso praticamente todos os dias, que é o app de notas do iOS. Eu estava utilizando essa aplicação aqui, eu uso ela praticamente todos os dias para fazer minhas anotações, enfim. E hoje eu estava utilizando ela aqui novamente e eu percebi um detalhe aqui que eu falei assim, caramba, dá para fazer um vídeo disso mostrando como implementar isso em aplicações React Native. E para você entender melhor o que a gente vai fazer nesse vídeo, eu vou compartilhar a tela do meu celular aqui com você, para você entender melhor, tá? Então, olha só, esse daqui é o app de notas do iOS. Então, você está acompanhando aí junto comigo aqui na tela. E aqui embaixo tem algumas tags que eu adicionei, tá? Tem aqui pastinha que tem as minhas anotações, as que eu deletei recentemente, tem uma outra pastinha aqui que não tem nada dentro. Mas o que eu quero chamar sua atenção é para essa parte de tags, tá? Então, você pode adicionar tags, eu adicionei algumas tags aqui. E o que é legal é, se eu quiser deletar uma tag, e é exatamente aqui que eu quero que você preste bastante atenção, olha só, se eu quiser deletar uma tag, ou se eu quiser ver mais opções, né, sobre uma tag, eu posso clicar sobre ela, e quando eu seguro, olha só o que acontece, ele me aparece aqui um menu, e eu tenho basicamente duas opções, ele aparece ali, ó, para renomear, se eu quiser essa tag, ou se eu quiser deletar ela. E olha só que legal isso, perceba que tem um menu que aparece próximo do elemento que eu interagi. O nome disso é Context Menu, ou menu de contexto. E ela tem esse nome exatamente por isso, porque ela sempre vai aparecer próximo do contexto onde houve a interação, próximo do elemento onde houve a interação. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu quero te chamar a atenção e compartilhar aqui com você. Então, um segundo ponto que eu achei muito interessante aqui é se eu deletar uma tag, o que acontece? Olha só, eu vou deletar essa tag Android e perceba que o Android, ele tá antes de app, de iOS, de mobile e do React Native. Quando eu deletar ele, o que vai acontecer? Os demais itens aqui, as demais tags, elas vão se mover, elas vão ser reorganizadas, porque o Android, aquele espaço que o Android está ocupando, vai ficar disponível. E todas essas outras tags, elas vão andar. E elas vão andar de forma suave. Então, vai ter uma animaçãozinha aqui que vai atuar para que essa reorganização dessas tags aconteça de uma forma suave. Olha só, vou deletar o Android. Ó, vou deletar ele, vou confirmar. E olha só, percebeu que elas andaram, elas mudaram de lugar, se organizaram de uma forma suave. Então, tem dois pontos aqui eu quero compartilhar com você nesse vídeo. O primeiro, como implementar esse tipo de menu, né, nas suas aplicações. E o segundo, que você vai ver que é muito simples, que é como fazer essa animação. É uma animação baseada na mudança do layout, né, na estrutura de layout que essas tags estão inseridas aqui. Eu vou mostrar para você como fazer isso, tá bom? Eu vou parar nesse momento de compartilhar aqui a tela do celular. E agora eu vou trocar de câmera, tá? Então a gente vai agora para o meu desktop e a gente vai codar agora, colocar isso em prática. Então vem comigo. E agora que a gente está aqui no desktop, eu também quero compartilhar com você o link desse repositório que vai estar aqui na descrição do vídeo, porque eu vou utilizar um projeto como um ponto de partida, um projeto base, super simples. Eu só criei uma interface aqui e um componente de botão, de input, tá? Eu trouxe uma interface bem simples aqui, mas também já trouxe essa interface pronta para a gente focar na implementação do menu e dessa reorganização do layout, utilizando então essa transição de animação que tem nessa reorganização desses elementos que compõem o layout. Para a gente não empreender, né, não despender tanto tempo criando interfaces, então eu pensei, poxa, eu vou já trazer a interface pronta, e aí a gente vai direto ao ponto que é implementar esse menu. Se você quer aprender mais sobre como criar interface no React Native, aí você vai ter vários outros vídeos onde eu mostro como fazer isso, utilizando Style Sheet, utilizando o Style Component e tantas outras estratégias, tá bom? Então aqui eu desenvolvi essa interface de uma forma mais simples mesmo para a gente focar na implementação
desse menu que é o foco desse vídeo, tá? Eu quero te mostrar essa funcionalidade. Então eu vou vir aqui, ó, nesse repositório, vou fazer download do código mesmo, daí você pode fazer o download também. Eu vou pegar aqui na pasta de download, ó, eu vou descompactar ele. Deixa eu descompactar ele aqui mesmo. E aí eu vou até renomear ele, vou tirar esse RN main, vou deixar só como context menu, só que eu vou tirar ele daqui. Eu vou colocar ele dentro dessa pasta aqui que eu gosto de usar para o YouTube. Agora eu vou acessar essa pasta aqui no meu terminal. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Deixa eu abrir aqui o terminal. Pronto. Vou abrir aqui o terminal, deixa eu acessar essa pasta aqui. E como eu acabei de baixar ela do GitHub, ela não tem a pasta Node Modules, né? Então eu vou executar aqui o npm i para gerar a pasta Node Modules, e aí a gente já pode executar a aplicação. Posso fechar aqui essa pastinha, perfeito. Já terminou. Eu vou executar aqui npx expo start, que é para iniciar a aplicação. E agora eu posso fechar vou minimizar só o navegador, vou abrir aqui no Android e ele já vai abrir a aplicação. Inclusive, eu vou pegar aqui o código, né, e abrir aqui no VS Code também, para eu ir te mostrando o que tem aqui nesse ponto de partida, tá? O que a nossa aplicação já faz, esse projetinho que eu compartilhei com você? Ele adiciona tag. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, mobile, clicar no botãozinho de mais, ela vai adicionar aqui. Se eu colocar React ou colocar React Native, clicar aqui, ó, ele tá adicionando. Se eu dar um clique só, ele remove, ó. Vou adicionar, por exemplo, iOS e vou adicionar Android. Se eu remover, por exemplo, esse mobile, esses dois aqui, olha o que acontece. Ó, quando eu clico, ele vem de uma vez, né? Vem de uma vez nessa reorganização, porque o espaço daquela tag que eu removi ficou disponível, ele traz todo mundo de uma vez, só que não é isso que a gente quer. A gente quer essa transição mais suave. E eu quero clicar sobre o menu, sobre a tag, e eu quero que abra aquela caixinha de opção para eu escolher se eu quero de fato remover, né? Clicando direto, ele já está deletando tudo de uma vez. O que está acontecendo aqui? A gente tem dentro do app.testx só aqui a configuração da status bar, nada demais, e tem aqui a nossa home, né? Se você vier aqui em screens, tem aqui a home. Sempre eu gosto de separar em dois arquivos, um de estilização e um outro arquivo tem então essa estrutura. O que a gente tem aqui? Esse carinha é esse input, que nada mais é do que esse componente aqui, que também não tem nada demais, e o outro é esse button, que também está aqui, que não tem nada demais, tá bom? Então aqui a gente tem o input e tem o button. Aqui tem esse título de tags e aqui a gente tem esse componente de tags. Dentro desse componente de tags, o que a gente tem aqui basicamente, nesse componente de tags, é um componente de tag que está sendo renderizado para cada tag que a gente passa aqui, que é um array de strings, tá? E aqui dentro de tag a gente tem um touchable passage que está envolvendo então esse texto. E aí eu já deixei o jogo da velha, o hashtag, enfim, como você preferir chamar. Eu já deixei aqui o hashtag para poder já colocar junto com a tag que a pessoa adicionou e não precisar ficar adicionando o hashtag junto com o texto. A pessoa adiciona o texto, já automaticamente vai aparecer o hashtag ali junto. Então é só isso que tem assim o nosso código, tá? Não tem nada demais. O que a gente vai fazer agora é implementar então esse menu. E para fazer a implementação desse menu, a gente pode utilizar essa biblioteca aqui que é muito legal, que é o React Native Hot Menu. Então essa biblioteca é uma biblioteca muito legal para você utilizar menus ou context menu ou menu baseado em contexto, tá? Então a gente vai utilizar essa biblioteca aqui. Eu vou clicar aqui na opção de Get Started para a gente ir analisando e fazendo as configurações passo a passo junto com a própria documentação. O legal é que aqui ele te traz uns previews, né, das possibilidades, de como essa biblioteca pode ser utilizada, o que é muito legal. E aqui tem algumas features e tem aqui as orientações de instalação também, tá? Existem algumas dependências que a gente precisa, que é o React Native Gesture Render. A gente precisa do Reanimated. Então vamos por etapa. Vamos fazer a instalação primeiro do React Native Gesture Render. Como a gente está utilizando o Expo, então eu gosto de fazer a instalação com o próprio Expo. Então eu coloco no Google aqui, Expo React Native Gesture Render. Eu vou vir aqui nessa primeira opção mesmo, porque aí a gente pode fazer a instalação dele utilizando o próprio Expo, tá? Então eu vou copiar aqui o código,
venho aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, eu vou parar a execução da aplicação. Eu só executei a aplicação para poder mostrar para você como que estava ficando, como que a aplicação estava até então, né? Mas agora eu vou fazer a instalação dessas bibliotecas e elas podem fazer configuração, fazem, né, configuração em código nativo. Então eu prefiro parar a aplicação, fazer as instalações e depois executar de novo para garantir que está tudo executando com as configurações feitas. Então eu vou começar fazendo a instalação do React Native S3 Render utilizando o próprio Expo. Ó. Vou dar um Enter, daí eu espero a instalação dele terminar. E perfeito. Massa. Agora, uma coisa que ele pede, que é super importante que a gente faça, é que o mais cedo possível, no nosso arquivo de entrada, a gente faça essa importação. Então vamos fazer isso aqui, seguindo a própria documentação. Vou colocar ela logo aqui em cima, essa importação dentro do nosso app.tsx. Beleza? A princípio é isso. Se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente vai revisitando as documentações. Esse, check. O próximo é fazer a instalação do React Native Reanimated. Então a gente também pode fazer a instalação dele utilizando o próprio Expo. Coloco o Expo, o nome da biblioteca, ele já vai aparecer aqui para mim. E aí eu vou copiar aqui a instalação dele. Aqui, copiei a instalação. Vou abrir aqui o terminal, deixa eu limpar aqui. Vou dar um Enter para fazer a instalação do React Native Reanimated. Por quê? O React Native S3 Render, qual que é o papel dele? É lidar com as interações baseadas em gesto. Por exemplo, tocar no elemento, pressionar e assim por diante. O React Native Reanimated é quem vai ficar responsável pelas animações, tá bom? Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? Além de fazer a instalação do Reanimated, a gente precisa adicionar aqui nesse arquivo babel.config, que é esse arquivo aqui, a gente precisa adicionar aqui, ó, o plugin do React Native Reanimated. A gente vem aqui e adiciona esse plugin. Simples assim. Então, fizemos a instalação do Reanimated e aí a gente adiciona esse plugin de configuração. Então, a princípio é isso. A gente precisa do Reanimated e, de novo, se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente volta aqui. Beleza, agora vamos para o próximo passo aqui. Quais são as próximas dependências? Bom, precisava do Reanimated, a gente já instalou. Precisava do React Native S3 Render, a gente já instalou. E aí a gente pode fazer a instalação do restante que falta. Então vamos conferir. O Reanimated a gente já instalou e o S3 Render a gente também já instalou. Vamos fazer a instalação desse daqui. Então vou fazer a instalação com npm. Vou fazer separadinho para ficar mais fácil, tá? Deixa eu só dar um espaço aqui. A gente espera a instalação terminar. E aí a gente pode fazer a instalação do Expo Blur. E o Expo Blur, eu vou fazer a instalação com npx expo install. E aí eu vou colocar o Expo Blur. Eu vou fazer a mesma coisa com o Expo Habitix. O Expo Blur é para lidar com o efeito de escurecer o background da aplicação, né? O que tiver, deixar o elemento com foco e escurecer o restante. E o Expo Habitix, ele é responsável por emitir tipo uma vibração. E na hora que você pressionar o elemento, ele meio que vai dar uma vibrada no celular para ter um feedback sensorial. O usuário sentir que ele tocou ali no elemento, tá? Então vou fazer a instalação dele. E como ele é do Expo também, vou fazer a instalação com npx expo install. E aí a gente faz a instalação desse cara aqui também. Vou dar um Enter, espero a instalação dele terminar. Beleza. Então fizemos a instalação de tudo o que a gente precisava. Agora a gente pode finalmente fazer a instalação do React Native Hold Menu, tá? E aí eu vou fazer a instalação dele aqui, npm i, agora do React Native Hold Menu. São dependências, né, que a biblioteca precisa para funcionar. E perfeito. Agora a gente pode executar a nossa aplicação. E eu vou executar a nossa aplicação com essa flag aqui de clear. É para garantir que ele execute o bundle totalmente do início, para a gente garantir que todas as configurações subam para nossa aplicação. Então eu vou executar aqui, apertar a letrinha A para executar a nossa aplicação. Deixa eu apertar um R aqui para fazer um reload. Vamos aguardar aqui ele rolar. Nossa aplicação já está carregando, agora a gente aguarda. E beleza, a princípio rodou. Vamos agora então fazer a utilização dele aqui do Hold Menu. Aqui em Usage, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar o Provider. Adicionar então esse Provider na nossa aplicação para conseguir então usar
menu baseado então no contexto. Então eu vou fazer aqui a importação dele, ó, vem aqui no nosso app, vou fechar aqui o Babel e eu vou fazer a importação dele aqui, tá? Vou até fazer a importação dele aqui, ó, depois do próprio React Native. E aí a gente vai envolver toda a nossa aplicação por ele. Eu estava utilizando aqui só o Fragment, né? Mas eu vou então envolver aqui o Hold Menu Provider aqui por volta da nossa aplicação, tá? E aqui a gente pode setar o tema, inclusive, ó. A gente pode passar aqui, por exemplo, o tema Dark, que a nossa aplicação tá com um tema mais escuro. E outra coisa aqui que a gente pode fazer agora é já sair utilizando esse carinha aqui. Então, olha só, a gente já tem aqui então o nosso provider envolvendo aqui, né, o nosso app. Agora, o que a gente pode fazer é a utilização do hold item para então dizer que um determinado item ele tem esse menu contextual, né, esse menu de contexto. Vamos implementar isso então. Onde a gente vai implementar? Quando eu adicionar uma tag, o ideal é a tag ter esse menu aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, no nosso em componentes, aqui em tags e aqui no index da tag. Quem estava fazendo esse papel era a princípio esse touchable opacity. Mas a gente pode então, ao invés aqui de usar o touchable opacity, utilizar então esse nosso menu baseado em contexto. Então eu vou fazer aqui a importação do React Native Hold Menu. E aqui agora a gente vai importar o Hold Item, certo? E aí esse Hold Item aqui, eu vou envolver ele por volta aqui, ó. Então no lugar desse Touchable Opacity, eu vou utilizar o Hold Item, tá? Ou melhor, vou fazer o seguinte, ó. Para não perder essa estilização, eu vou trocar ele por uma View. Vamos pôr aqui, ó, uma View no lugar. E eu vou tirar aqui esse OnPress por enquanto, tá? E aí a gente pode usar aqui o nosso Hold Items, envolvendo aqui, dentro aqui, ó, envolvendo o texto, tá? Deixa eu pegar aqui, Hold Items, vamos pegar ele aqui por volta e vamos colocar ele aqui. Beleza, só que agora para o nosso Hold Items aqui, a gente precisa passar Items. Inclusive, ó, é o que ele já está reclamando aqui, que são os itens que vão compor o menu em si. Então aqui a gente passa um vetor. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil. E no primeiro, a gente pode passar como texto, dizendo qual é o título, o nome da tag, né? Eu vou usar aqui o próprio title. Esse title é uma propriedade, tá? Que a gente passa aqui, ó. A gente tem aqui as tags, né? Que a gente renderiza cada tag, né? Que tá aqui dentro desse vetor, que é um vetor de string. E aí o título é a própria tag, o nome da própria tag. Então a gente pode recuperar esse título e passar o título aqui para o nosso texto. E a gente tem uma propriedade aqui que é o isTitle, que a gente pode passar. E aí, se a gente seta aqui como verdadeiro, então ele já vai entender que esse daqui é o título do menu. E agora a gente pode passar de fato o item. Então eu vou passar aqui o item de menu. Então eu vou colocar como apagar tag. Ou vou deixar só como apagar, tá? E aqui eu posso passar um isDestructive como true e vou passar aqui o onPress. Esse onDestructive é o que vai fazer ele ficar com a cor vermelhinha, tá? E aqui eu vou passar o onRemove, que é o método que a gente recebe aqui como parâmetro, é o método que deleta a tag em si. Eu vou salvar e vamos ver agora, ó. Se eu clicar aqui, vou colocar, né, algumas tags, iOS. Eu estou fazendo em memory, por isso que às vezes quando recarrega a aplicação, reseta, tá? As tags, eu estou utilizando só estados, não estou me preocupando em utilizar banco de dados, nada disso. Então aqui eu vou adicionar mais uma. E vou clicar agora, ó. Se eu clicar nela e segurar, olha que legal. Já apareceu o nosso menu baseado em contexto, né? E percebe que aqui, ó, a gente consegue visualizar o texto e aqui a gente pode clicar em apagar, ó. Se eu clicar no apagar, ele deletou. Se eu tirar esse isDestructive, ou esse, né, para sinalizar que é um item de remoção, de deleção, enfim, se eu for remover, ó, tá vendo que ele não ficou com a cor vermelha. Então a gente pode deixar essa propriedade para sinalizar, para ficar com a cor vermelha. Mas a gente também consegue usar ícones aqui para os itens.
também de menu. Primeiro ponto que a gente precisa fazer é, aqui no nosso contexto, a gente precisa passar aqui uma propriedade de icon component e passar qual é a biblioteca de componentes que a gente vai utilizar. E ele utiliza as bibliotecas que estão ali, que faz parte do Vector Icons, tá? Então a gente pode fazer a importação aqui, ó, do @expo/vector icons. E aí a gente pode usar o ícone, a biblioteca que a gente quiser, tá vendo? A gente tem várias bibliotecas de ícones disponíveis aqui já, e aí a gente pode passar o feeder aqui como a biblioteca que a gente quer usar os ícones aqui do nosso menu. E agora, todos os ícones que existem dentro dessa biblioteca estão disponíveis nos nossos menus. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e adicionar aqui, ó, o ícone icon, e aí eu vou colocar que o nome desse icon, por exemplo, é de trash, faltou por uma vírgula, salvei, ó, eu vou clicar, olha que legal, quando eu clico, ele aparece uma lixeirinha, que é o nome do ícone que faz essa lixeirinha aparecer. Se eu colocar qualquer outro ícone, home, salvar, perceba que no primeiro momento ele não muda, tá? Aí você clica em qualquer outro lugar da tela, que aí ele fecha esse menu, e aí se você clicar e aparecer, ó, aí ele vira casinha, tá bom? Eu vou clicar de novo em qualquer outro lugar, maravilha, vou voltar pro trash, que é esse menuzinho, ó, cliquei, apareceu de novo a lixeirinha, deletei, foi. Se eu adicionar qualquer tag e cliquei, apareceu. Se eu clicar por fora, aí ele recolhe, né? Ele fecha esse menu baseado em contexto. Então, perfeito, está funcionando. Agora vamos para a parte 2, que é deletar uma tag e o espaço que está disponível dela acontecer essa reorganização através de uma animação, de uma transição mais suave, né? Eu vou adicionar algumas tags de exemplo, ó, só para ficar mais fácil. E olha só, se eu deletar essa daqui, ó, vou segurar, clico, seguro para aparecer o menu de contexto. Se eu clicar, ó, soltei, tá vendo que ele andou todos, né? O que tava dali para frente ele andou. E a gente quer deixar isso mais suave. Ah, uma coisa antes que eu esqueça. Aquela biblioteca que a gente adicionou de você sentir a vibração do celular, você vai conseguir ter essa percepção no seu dispositivo físico. Então, se você rodar no seu dispositivo físico, você vai ter essa sensação aí do sensorial, né, de sentir ali a vibração. Bom, vamos continuar então. Para eu te mostrar então essa parte de layout, a gente pode implementar essa parte de layout aqui também nas próprias tags, tá? Vou voltar aqui, deixa eu recolher aqui do lado. E aqui, ao invés de ser uma view comum, eu vou dizer que ela vai ser uma view animada. Então eu vou começar fazendo a importação aqui do animated, do próprio React Native Reanimated. E aqui, ó, eu vou importar dele, vou pegar aqui e colocar assim, ó, animated.view, tanto aqui nessa abertura, quanto aqui também nessa abertura, tá? E aí, eu vou também, além do animated, eu vou fazer aqui a importação do carinha chamado layout, tá? Então, eu faço aqui a importação do layout e agora eu vou quebrar aqui para ficar mais fácil para você visualizar, porque agora a gente vai manipular algumas propriedades. Então, a primeira que eu quero já setar aqui é essa de layout. A partir de agora, esse meu componente ele vai ficar observando qualquer tipo de alteração no layout onde ele está inserido. E aí a gente pode passar uma propriedade chamada de entering, que é para a gente definir uma animação de entrada, e aqui a gente pode passar, por exemplo, de fade in, e ele vai pegar aqui, ó, a importação do próprio React Native Reanimated. E a gente pode também passar aqui a animação, por exemplo, de saída. A de saída é quando o elemento for deletado. A animação de entrada é quando a aplicação carrega, a gente vai ver uma animação acontecendo ali dos elementos entrando em tela. Eu vou tirar essa view daqui, que a gente não estava utilizando, e aqui pro de saída eu vou usar o fade out. Beleza? E o fade out também eu vou fazer a importação aqui do próprio React Native Animated. Eu vou salvar, eu vou recarregar aqui a aplicação e vamos observar se vai acontecer uma animação dessas tags. Ó, recarreguei, não tem nenhuma, ó. Agora, quando eu adiciono uma tag, ele vai ativar então o efeito de entrada. Então, se eu adicionar, olha o que acontece. Percebe que tá suave
essa animação. Ó, vou adicionar mais uma. Ó, também que ela tá adicionando aos poucos, ó. Adicionar mais umas. Ó, tô adicionando de forma aleatória, tá? Até adicionou mais de uma, aí ele deu aqui que a chave tá duplicada. Eu vou deletar, por exemplo, essa daqui que eu coloquei duplicado, ó. Se eu deletar ela e apagar, olha o que aconteceu. Tá vendo que ele andou. Eu vou apagar, eu vou criar aqui, ó. Eu vou apagar essa daqui. Você vai ver que daqui pra frente ele vai trazer o restante, ó. Vou apagar, ó. Percebeu que todas andaram de uma forma muito simples, porque a gente disse para ele perceber a alteração do layout e também a gente definiu uma animação de saída, ou seja, quando o elemento é deletado e uma animação de entrada. Tem vários tipos de animações que você pode explorar, tá? Então, olha só, você tem, por exemplo, fade in up, fade out down. Então, você tem vários tipos de animações que você pode explorar com muita facilidade aqui, utilizando o React Native Reanimated, tá? Eu espero que você tenha curtido essa dica, né? Que eu trouxe ela baseada em uma das aplicações que eu utilizo diariamente. E conta aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, onde eu pego de fato uma aplicação ali do dia a dia, analiso e falo, pô, caramba, e como fazer isso, né? E trago aqui no formato de vídeo, passo a passo, explicando para você como implementar no React Native. Então, se você gostou desse formato de vídeo, é super importante também que você coloque aqui nos comentários, para a gente saber, para eu saber também, poder voltar aqui com novos vídeos nessa pegada também, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes, não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar, porque isso é super importante para a gente espalhar bons conteúdos aí pelo YouTube também, pela internet, enfim. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até mais.